Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre campo de direções. Para começar, suponha aqui que temos uma equação diferencial na forma normal. Isso é, y' igual a f de xy, onde a f é uma função de duas variáveis. Bem, ainda a gente não estudou nenhum método de resolução de equações diferenciais, mas o estudo de campo de direções vai nos possibilitar, por meio de considerações geométricas, ter uma ideia sobre o comportamento das soluções dessa equação diferencial. Bem, vamos fazer o estudo de campo de direções por meio de exemplos. Aqui temos a equação diferencial y' igual a menos x sobre y, e na direita temos a representação do plano cartesiano. Bem, vamos colocar aqui alguns pontos no eixo x e no eixo y também. O estudo de campo de direções consiste em considerar vários pontos aqui no plano, por exemplo, um ponto AB aqui, e se perguntar qual é a inclinação da solução da equação diferencial que passa pelo ponto AB quando passa por esse ponto AB. Bem, então, para fazer isso, a gente considera muitos pontos particulares. E vamos começar com alguns casos aqui para a gente ir entendendo o que acontece nesse exemplo. Vamos considerar o ponto x igual a 1 e y igual a 1 também. Ou seja, o ponto 1, 1 no plano. Esse ponto aqui. Certo? Coordenadas 1, 1. Bem, nesse ponto, a equação diferencial aqui em cima está dizendo que y' é igual a menos x sobre y, e, portanto, quando x e y valem 1, y' vai valer menos 1. Y' é a inclinação da função y, certo? No ponto 1, 1. Então, quer dizer que a solução da equação diferencial, que a gente sabe que é o que a gente procura, é a variável incógnita y, que é uma função de x, ela vai ter inclinação menos 1 quando passa aqui. Então, a gente vai desenhar um pequeno segmento de reta de inclinação menos 1 nesse ponto. E agora a gente vai saber, com isso, que a solução da equação diferencial, quando passa pelo ponto 1, 1, passa tangenciando esse segmento. A gente não sabe muita mais informação, a gente sabe apenas a informação nesse ponto. Então, para ter uma ideia mais completa, a gente precisa considerar outros pontos também. Vamos considerar, então, por exemplo, o ponto 0, 1, ou seja, x0, y igual a 1. Esse ponto que temos aqui em cima no eixo y. Bom, nesse ponto, como y' é igual a menos x sobre y, vamos ter que y' vai valer 0. Quer dizer que a solução da equação diferencial que passa por esse ponto, ela vai passar tangenciando um segmento de inclinação 0. A gente vai continuar fazendo isso, esse mesmo estudo, para outros pontos. E quanto mais pontos a gente tiver, melhor. Nosso estudo vai estar mais completo. Então, vamos considerar aqui agora o ponto x igual a menos 1, y igual a 1. Esse ponto aqui. Certo? Menos 1, 1. Bem, nesse ponto, nós vamos ter que y' vai ser igual a menos 1 sobre 1, ou seja, 1. Quer dizer que a solução da equação diferencial que passa pelo ponto menos 1, 1, ela vai passar aqui tangenciando um segmento de inclinação 1. E a gente continua fazendo isso por outros pontos. Primeiramente, observe também aqui, antes de continuar, que y igual a 0 não é permitido. Portanto, os pontos que se encontram aqui no eixo x não vai ter solução passando por eles. Bem, vejamos agora o que acontece se a gente considerar, por exemplo, o ponto 2, 2. Bom, o ponto 2, 2, vamos ter que y' vai ser igual também a menos 1, que vai ser menos 2 sobre 2, certo? Então, aqui no ponto 2, 2, nós vamos ter que a solução que passa por aí vai passar tangenciando um segmento de inclinação menos 1. E vejam que a mesma coisa vai acontecer no ponto 3, 3, porque a inclinação vai ser menos 3 sobre 3. E no ponto 4, 4, 5, 5, e de maneira geral para o ponto x, x, onde x é qualquer valor real. Então, qualquer ponto que se encontra numa reta aqui, na reta x igual a y, quando a solução passa por esse ponto, ela vai passar com inclinação igual a menos 1. Agora, observe de maneira geral também
que se a gente considera o ponto x igual a 0 e y valendo qualquer coisa, nós vamos ter que y' vai ser igual a menos 0 sobre o valor de y, ou seja, y' vai ser igual a 0. Então, isso quer dizer que todos os pontos aqui do eixo y, que são os pontos que correspondem à coordenada x igual a 0, quando a gente considera as soluções que atravessam esse eixo, elas vão atravessar tangenciando segmentos de inclinação 0. E isso vai acontecer em todos os pontos, não apenas os pontos de coordenadas inteiras, né? Da mesma maneira que aqui, a gente tinha também que todos os pontos que atravessavam a reta x igual a y, todas as soluções que atravessavam a reta x igual a y, atravessavam tangenciando um segmento de inclinação menos 1. Considerando mais valores particulares de x e de y, a gente pode aumentar essa nossa tabela e colocar aqui algumas outras inclinações que a gente vai obter com isso. E aqui vejam que isso aqui vai começar a aparecer como um semicírculo, ou seja, a gente vai começar a ter a noção, considerando mais pontos, que as soluções da equação diferencial vão ser semicírculos que tangenciam todos esses segmentinhos que eu tracei ali em cima, tá? Aqui em 2 também. Aqui, reparem, né, eu estou colocando os pontos de coordenadas inteiras simplesmente para ter uma visualização, mas a gente não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Na verdade, a gente vai ter esse comportamento para todos os pontos aqui desse plano. Seja, quer dizer o seguinte, né, se a gente considera um ponto qualquer aqui do plano, a solução que vai passar por aí, a gente vai ter a noção, por meio dessa simulação, que vai ser o semicírculo centrado no 0, que passa por esse ponto aqui, tipo, centrado na origem do sistema de coordenadas. Realizando o mesmo estudo para os pontos de coordenadas x e y com y negativo, a gente também vai ter a noção que as soluções vão ser semicírculos aqui embaixo, da mesma maneira que tínhamos na parte de cima. Bem, para ter uma simulação mais completa, a gente vai apelar para algum programa computacional. Eu fiz uma simulação no GeoGebra e vou mostrar aqui agora para vocês. Bem, aqui temos o campo de direções da equação diferencial y' igual a menos x sobre y. Na próxima aula, vamos estudar um método para resolver equações diferenciais desse tipo e vamos poder constatar que, de fato, a solução dessa equação diferencial vão ser semicírculos. Aqui, vamos ter esse valor y0, que corresponde ao valor da solução y no ponto x igual a 0. Vejam que quando y0 é negativo, teremos semicírculos na parte inferior do eixo x, e quando o valor de y0 é positivo, teremos semicírculos na parte superior do eixo x. E, de fato, esses semicírculos vão tangenciar os segmentinhos do campo de direções. Bem, vejamos agora mais um exemplo. Aqui temos a equação diferencial y' igual a 2xy. É uma equação na forma normal. Na próxima aula, a gente vai estudar um método para resolver equações diferenciais desse tipo, mas, por enquanto, eu já vou adiantando qual é a solução. Bem, a solução vai ser a família de funções y da forma c vezes e na x ao quadrado, onde c vai ser uma constante real qualquer. Também lembrem que na aula passada a gente usou esse mesmo exemplo e a gente conseguiu verificar que, de fato, y é solução dessa equação diferencial que temos aqui em cima. Bem, agora vamos fazer o estudo do campo de direções. Lembrem que o estudo consiste em considerar pontos do plano, substituir os valores de x e y e, com isso, obter o valor de y', que corresponde à inclinação da solução nesse ponto quando está passando por esse ponto. Bom, fazendo isso para vários pontos, a gente tem o nosso campo de direções, como vamos ver a seguir. Bem, aqui temos o campo de direções da equação diferencial y' igual a 2xy. Já tínhamos adiantado que a família de soluções dessa equação diferencial vai ser composta pelas funções y da forma c vezes e na x ao quadrado. Então, vamos colocar o gráfico dessas funções aqui. Aqui, quando c varia, vamos ter soluções diferentes. Certo?
Agora vamos olhar de perto uma dessas soluções e vamos reparar que, de fato, o campo de direções é composto por segmentinhos que tangenciam essas soluções. Bem, com isso termina a nossa aula de interpretação geométrica de soluções das equações diferenciais por meio do estudo do campo de direções. A partir da próxima aula, vamos estudar métodos para resolver equações diferenciais. Por hoje isso é tudo, até mais.